paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Nós temos aqui mais um momento de palavra para edificar a sua fé. Amém? Vamos meditar em Juízes 14, os versos de 1 a 5. Vamos refletir, não é? Como boas escolhas garantem uma vida abençoada por Deus. Boas escolhas que a gente precisa fazer para a gente ter certeza de que nós teremos uma vida abençoada pelo Senhor. Vamos ver. Olha, o casamento de Sansão. Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e sua mãe: Vi uma mulher filisteia em Tímina. Consigam essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: Será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao pai: Consiga-a para mim. É ela que me agrada. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Sansão foi para Timna, onde seu pai e sua mãe, com seu pai e sua mãe, quando se aproximaram das vinhas de Timna, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele. Eu vou parar por aqui. Olha, o que a gente pode compreender aqui? Não sei se você conhece a história de Sansão. A história é longa, a gente precisaria ler os capítulos 14, 15 e 16 de Juízes para poder compreender a história de Sansão. Sansão era um homem nazireu. A mãe dele, ela teve ele, um anjo veio avisar, porque a mãe dele, ela era estéril, e o anjo disse: você vai dar à luz, mas tenha cuidado, porque quem vai nascer de você vai ser um menino, e ele vai ser um homem consagrado ao Senhor já desde o ventre. E então ela precisaria ter cuidado, não podia passar navalha no cabelo dele, ele tinha que ser completamente consagrado ao Senhor, não podia colocar vinho na boca, e ele, tinha que ser completamente consagrado ao Senhor para agradar ao Senhor como um homem nazireu. Deus tinha escolhido Sansão para ser um grande homem, um libertador em Israel, mas Sansão desobedeceu ao Senhor. Havia uma orientação da parte de Deus com relação ao povo de Israel, que eles não se casassem com mulheres que não fossem da própria nação, para que eles pudessem manter-se purificados, santificados diante do Senhor. E ele foi procurar mulher onde? Justamente entre os inimigos, os filisteus. E ele foi lá entre o povo, desceu e viu uma mulher filisteia, se agradou dela e pediu aos pais que fossem, para organizar lá o casamento. E assim foi feito. Ele se casou com essa mulher, completamente fora da vontade de Deus. E ele confiou naquele momento, ele estava confiando em sua força. Ele era muito forte, ele era um valente, ele era corajoso. Ele conseguia atacar ou deter, na verdade, um leão. Não é? Ele não tinha medo, ele era muito corajoso. E ele tinha muita força, muita força. Então, a Sansão, nesse momento, ele estava acreditando na força que ele tinha. Ele se esqueceu do chamado dele, ele se esqueceu que ele era alguém separado, ele se esqueceu de algo tão precioso para a vida dele. E ele tomou atitude de acordo com o seu próprio entendimento, sua própria sabedoria. Não seguiu o que era determinado por Deus e nem mesmo os conselhos de seus pais, não é? Então, o que a gente vai ver que acontece com Sansão? Se a gente continuar lendo, a gente vai ver tudo que ele passou. Depois, ele caiu numa vida de pecado, ele perdeu o poder que Deus tinha dado a ele, porque ele desobedeceu a Deus. Sansão, ele era nazireu, e o Espírito Santo de Deus o tornou fortíssimo, mas ele fez más escolhas, e por conta de suas escolhas más, ele veio a sofrer sérias consequências, Então ele foi capturado pelos seus inimigos e ele sofreu muito. Se Sansão tivesse obedecido a Deus, ele seria muito abençoado e feliz. Porque a promessa de Deus sobre a vida de Sansão, o chamado de Deus para a vida de Sansão, era um chamado maravilhoso. E ele seria muito honrado, não só ele, mas a nação dele. Era um chamado a nível nacional. E ele não observou isso, ele não cuidou do que Deus tinha dado para ele. Olha a importância da gente se responsabilizar por aquilo que Deus nos deu e tratar com carinho,
Não é? A gente precisa refletir sobre isso. Olha, devemos fazer escolhas dentro da vontade de Deus. A gente precisa fazer, me vem à memória agora, Moisés, quando Moisés falou para Deus, Senhor, mostra-me os teus caminhos. Quando ele disse isso, ele estava vivendo uma vida de esconderijo no deserto. Mas quando ele falou isso, ele quis dizer, eu me coloco diante da tua vontade. E Deus fez a vontade dele na vida de Moisés. Sansão não fez isso. Por isso que Sansão teve um fim trágico. Se você for ler lá os capítulos seguintes, você vai ver o fim de Sansão. Quando seguimos nossa sabedoria humana, corremos sérios riscos. Sansão, ele não só correu risco, como ele veio a cair, a vida dele foi exterminada. E nós corremos sérios riscos se a gente não colocar a vontade de Deus em prática, se a gente se basear na nossa própria sabedoria. Então, a gente precisa clamar ao Senhor, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite para a gente, sabe, que o Senhor nos capacite com sabedoria, para a gente poder seguir dentro do que Ele tem para a nossa vida. Às vezes tem momento da nossa vida que a gente não entende, tem momento da nossa vida que a gente fica assim, poxa, mas a vontade de Deus eu não estou entendendo, está sendo desagradável para mim, desagradável demais, está doendo, mas o fim vai ser proveitoso. Né? Às vezes a gente não entende e quer seguir pelo nosso próprio direcionamento, né? Então, a minha oração para sua vida é que o Senhor te capacite para que você tenha sabedoria em tomar decisões. Tome decisões baseadas no Senhor. Considere o que o Senhor já disse para você lá atrás. O Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Quando ele faz uma promessa, pode se passar 10 anos, 20 anos, 30 anos, a promessa está de pé. É a gente que cogita muita coisa no nosso coração e na nossa mente. Confie no Senhor. O Senhor é verdadeiro, o Senhor é fiel. Fique firme, não faça como Sansão. Sansão tinha tanto poder, recebeu tanta coisa linda de Deus e desperdiçou. Qual o teu chamado? O teu chamado é especial. O teu chamado é lindo. Se você reconhece Jesus, você já tem um chamado. Ele disse a todos os seus discípulos, ide por todo mundo e pregai o evangelho. A gente não pode se esconder. A gente precisa ser luz. Consagre a sua vida ao Senhor. Nós temos um chamado de pregar a palavra de Deus. Se você já conhece Jesus, você tem um chamado de santificar a sua vida e ser bênção onde você for. Não esconda a luz de Cristo. Deixa ela brilhar bem firme através de você. Existem pessoas esperando por você. Existem pessoas esperando por um abraço, esperando por uma palavra. De repente lá no seu trabalho, de repente na escola onde você trabalha, onde você estuda, na faculdade onde você estuda. Ore a Deus e peça a Deus oportunidades. E quando essas oportunidades vierem, se você estiver com a tua vida no altar do Senhor, você vai saber direitinho como colocar em prática tudo aquilo que Deus te ensinou e os direcionamentos e as estratégias que Ele vai te dar para você ser uma bênção. Cuidado ao tomar decisões. Cuide daquilo que Deus te deu. O que foi que o Senhor te deu? Pensa aí. E você que não conhece Jesus, você sabe que Deus tem muita coisa linda para te dar? A começar a salvação em Cristo Jesus. Jesus, eu gosto sempre de pensar que Jesus, ele está de braços abertos para receber a todo aquele que vai a ele. Ele não dispensa, ele não, sabe, ele não dispensa, ele não joga fora, ele diz, vem, vem porque eu quero te abraçar. Você que ainda não conhece Jesus, hoje é dia de salvação. A salvação chega na sua casa porque Jesus te ama e Ele tem um plano lindo na sua vida. Não olhe para pessoas, não. De repente você conhece um crente aí que não dá um bom testemunho. Olhe para Jesus. Foi Jesus que morreu na cruz por mim e por você. Eu já recebi esse amor lindo e maravilhoso. E Jesus, ele tem cuidado da minha vida. Ele pode cuidar de você também. Te dar sabedoria para você fazer boas escolhas e ter uma vida abençoada e feliz. Amém? Guarda essa palavra no seu coração, mas não só com você. Nos ajude lá no YouTube com um like. Por que um like, gente? Porque o YouTube entende que essa palavra foi bênção para alguém e vai enviar para pessoas que eu não conheço. Não é para me elogiar o like não, tá bom? Então me ajude lá com o like para o ministério florescer e crescer. Seja você uma bênção. Fica na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço.